A gente está de volta com Redação no Ar aqui na Rádio Independente para falar de um assunto que tem um item que é de extrema importância, presente no dia a dia de todo mundo, que é a água. Hoje é o Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março, portanto, nesta sexta-feira. E por isso a gente está recebendo a bióloga e coordenadora do Centro de Educação Ambiental de Lajeado, a Edith Esther Zago de Mello, para falar da importância desse dia. Também tem programações aí durante toda a semana em alusão à data. E a Edith vai falar um pouco mais para a gente, então, do que significa propriamente o Dia Mundial da Água, como a gente pode fazer para cuidar um pouco mais da água e também essas programações. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde a todos que nos escutam. Então, esse dia ele é bastante importante, né? E a ideia do dia é realmente esse, trazer para a pauta o assunto água, né? Que é extremamente importante. Esse ano, o tema da Semana da Água, né? Que é em alusão ao dia de hoje, que é o Dia da Água, é o clima nos une e a água nos move, né? Que é o tema que foi escolhido para Lajeado, que é o tema nacional também do dia e que tem muito a ver com a nossa realidade aqui, com a nossa cidade, né? Lajeado, que é muito ligado aos recursos hídricos, né? A gente tem um grande rio, que é o Rio Taquari, na porta de casa, né? E a gente também tem vários arroios dentro do meio urbano, né? Então, a gente traz essa semana, a programação dessa semana, para a gente olhar um pouco para os nossos rios, né? Para a gente também pensar em ações que a gente pode fazer para preservar a água, né? Então, a semana ela começou no dia 18, com a instalação de banners educativos ali na Avenida Pasqualini, né? Então, a ideia foi deixar em um local que as pessoas possam visualizar enquanto estão transitando ali, né? Então, são dicas, né, de como a gente pode cuidar da nossa água, né? Então, é bem importante, são coisas do dia a dia que a gente pode fazer. Quais seriam algumas dessas dicas, Edith, na prática? Para quem está tomando seu banho, lavando uma louça, né? Utilizando a água de alguma maneira. A principal delas, às vezes, a gente pensa que é economizar. Sim, economizar é bastante importante, mas também a gente pensar em coisas como, por exemplo, o óleo, que a gente usa, às vezes, para fazer comida, né? Ele é extremamente prejudicial para os recursos hídricos. Então, a gente não... é uma coisa simples, mas é muito importante a gente não jogar esse óleo no ralo, por exemplo, e a gente armazenar ele num local adequado. A gente pode utilizar isso para fazer sabão, por exemplo, ou destinar nos ecopontos que existem na cidade para recolhimento de óleo, né? Além disso, uma questão bastante importante, que é essencial a participação da população, é olhar para o saneamento da sua casa. Isso é essencial. Porque em Lajeado, hoje, a água que a gente utiliza nas nossas pias, no vaso sanitário, né, que a gente polui, digamos assim, alguém, né, convida a população a pensar para onde vai essa água, né? Vai para as fossas, porque em Lajeado é assim que é feito o tratamento dentro das próprias residências através das fossas, né? Então, essas fossas elas precisam ser limpas a cada 2 anos. Então, essa semana é exatamente para isso, para a gente chamar atenção para essas questões, né? Estamos limpando nossa fossa a cada 2 anos? Né? Para onde Acredito que a maioria não. Para onde está? Onde é na minha casa? Para onde vai a água que eu utilizo na minha casa? Né? Que lugar do meu quintal que vai? Às vezes as pessoas não sabem. Né? E é importante a gente saber dentro da nossa casa, né? O que está no nosso alcance, né? A gente tem que buscar fazer. Então, a ideia dessa semana e do dia da água é exatamente esse, a gente trazer esse assunto para a pauta para a gente parar, pensar, né? O que nós podemos fazer. Então, essa é uma questão bastante importante porque afeta todos os recursos hídricos da cidade. A gente não limpar a fossa, né? O que acontece quando a gente não limpa a fossa? Essa água poluída com resíduos orgânicos vai parar aonde? Ela extravasa do nosso quintal e ela vai pro pluvial, que é onde a gente coleta água da chuva, para os bueiros. E dos bueiros vai para onde? Para os nossos rios. E os nossos rios que passam na cidade vão parar no Rio Taquari. Então, começa lá na nossa casa, começa com a gente que usa a água, né? Então, a gente saber onde que está os rios da nossa cidade, né? Saber onde que está a nossa fossa e fazer o que é nosso dever como cidadão, que é cuidar ali, né?
da nossa residência. Então, a ideia é chamar atenção para isso e pedir a colaboração da população, né? E é muito importante a gente entender o efeito da nossa ação. A gente pensa, é só uma pessoa fazendo, né? Mas a cidade de Lajeado é uma cidade bastante grande, né? E se todo mundo fizesse, a gente com certeza ia ter recursos hídricos com uma qualidade muito maior. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente faz a análise da qualidade da água desses arroios, né? E o que a gente tem notado? O que tem na nossa água? Exatamente isso, esgoto sanitário, né? Então, a gente tem que começar a olhar e cuidar das nossas fossas. Pois é, mas e aí, Edith, a gente está falando de cada um fazer a sua parte, que é muito importante, mas também tem que haver fiscalização, porque se as pessoas estão despejando esgoto onde não deveria, no nosso rio, no nosso arroio, é porque também estão fazendo alguma coisa errada, mas porque não está havendo a fiscalização. E a gente está falando de um município que, né, para a nossa região, até para nível de estado, é considerado grande, mas que tem 1% de tratamento de esgoto. A gente tem aí a questão da EGE agora, está se negociando, ainda não tem uma definição, e o tempo está passando. Se fala em 2033, teremos aí pelo menos 90%, né, de esgoto tratado. Então, são vários os desafios pela frente, né, mas a começar pela fiscalização. Daqui a pouco teria que ter mais gente também, não só Lajeado, outros municípios de uma forma geral também, para ter esse cuidado com a nossa água. Uhum. Eu concordo que a fiscalização é bastante importante e o meu foco de trabalho, né, é trabalhar bastante a educação ambiental, porque a gente fiscaliza porque não é feito certo, né? Mas é necessário e obrigatório existir, sim, fiscalização. Mas no momento que eu sei e eu realmente me responsabilizo pelas minhas ações, eu vou estar fazendo correto, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante essa questão da educação ambiental, para a gente se conscientizar, tanto para que nós, como pessoas, cidadãos, façamos a nossa parte, mas também para a gente cobrar de quem a gente precisa cobrar. As pessoas, elas de fato se preocupam, ou o que vocês percebem é que, eu vou fazer, o outro também está fazendo, ninguém vai ver, né? Isso é uma cultura, né? É normal fazer, é mais isso que vocês percebem no dia a dia, nesse trabalho que eu sei que é praticamente de formiguinha, né? Essa educação ambiental. É de formiguinha. E, assim, a gente percebe que ainda precisamos evoluir bastante. E esses eventos, né, por exemplo, a Semana da Água, ela traz exatamente esses elementos para a gente trabalhar essas questões, né? Então, a gente também, nessa semana, fez o projeto Rio da Minha Rua, que é uma ação que já ocorre há bastante tempo. Então, este ano, ele foi focado em convidar a comunidade escolar para conhecer os rios que passam próximos da escola, levar os alunos lá para eles verem, né? Então, devido ao clima dessa semana, as atividades foram todas reagendadas para a semana que vem, para a próxima semana, né? Então, essa também é uma proposta. Vão acontecer, né? Então, para a próxima semana. E também nesse sentido, não só da gente criticar, precisamos fazer de enaltecer quem faz ações para preservar a água, a gente também abriu, nessa semana, espaço para que entidades ou pessoas que façam nas suas casas ações em prol da preservação da água, que cadastrem essa ação, né? Para quê? Para que seja divulgado e que isso estimule mais pessoas a fazerem. Então, este ano, né, dentro desse tema de O Clima Nos Une, a Água Nos Move, nós convidamos, então, as empresas, as instituições e as pessoas que fazem ações, né? Pode ser até um sistema de tratamento inovador dentro de uma empresa, né? Uma coleta de água da chuva, que isso é muito importante para a gestão das águas, inclusive nessa questão de enchentes locais. A coleta da água da chuva, dos telhados, é maravilhosa para ajudar a reduzir, se ela for feita numa porção de território grande o suficiente, reduz drasticamente essa questão de alagamentos locais, né? Sem falar que uma economia de água, né? Uma água da chuva que estaria indo embora, que a gente pode aproveitar para outras coisas. Então, fica aí, quem quiser se cadastrar ainda dá tempo, entra lá no nosso site, no nosso Instagram, tem o link para cadastrar essas ações, né? E quem participar recebe também certificado de participação pela sua ação em prol da preservação da água. Então, aproveitando para
para divulgar um pouquinho mais dessa programação da Semana da Água, a gente vai ter uma troca de ideias e uma palestra sobre uma dessas soluções que eu comentei aqui, que tem a ver com essa temática climática e água, porque o clima e a água estão intrinsecamente ligados, né? Que é esse tema que a gente escolheu. O Lajeado percebe isso, né? Que o clima está bastante ligado com a água, né? Não só Lajeado, mas o Brasil inteiro. Passamos por El Niño, agora vamos para Laninha, né, que são fenômenos climáticos que afetam a quantidade de água que a gente recebe aqui, quantidade de chuvas. Né? Por exemplo, El Niño, a gente recebeu muitas chuvas, é um fenômeno climático que afeta toda a questão da água. Né? E agora vamos entrar na Laninha. Né? Tem previsões que a gente vai entrar numa Laninha. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter um inverno rigoroso e bastante seco. Então, isso afeta a quantidade de chuva que nós recebemos e a água, né? Então, é bastante importante a gente tratar desses dois temas juntos. Então, o convite é para participar dessa troca de ideias sobre uma solução que é tanto boa para o clima quanto para a água, que são os telhados verdes, né? Que é uma solução baseada na natureza que auxilia tanto o clima, porque ela ajuda a reduzir o gás carbônico da atmosfera, também ela serve como uma grande caixa d'água no telhado que a gente pode utilizar essa água. Em residências, comuns. Indústrias, lojas, qualquer lugar que a gente queira instalar, a gente pode instalar essa estrutura que é baseada na natureza, né? Então, e é uma solução. Então, fica o convite para participarem. Essa troca de ideias e palestra vai ocorrer lá no Jardim Botânico, no dia 6/4. A inscrição é gratuita e a gente convida, então, todo mundo a se inscrever, a participar, né? E é o dia todo? Não, é de tarde. Tarde. Uhum. Tem horário? É às 15 horas. Tá? Então, a gente convida todos a estarem lá para essa troca de ideias. Muito bem. Edith Esther Zago de Melo, ela que é bióloga e coordenadora do Centro de Educação Ambiental aqui de Lajeado. Hoje é o Dia da Água, então amanhã temos o Viva o Taquariantas Vivo, sendo realizado em 7 municípios aqui da nossa região, municípios banhados pelo Rio Taquari, inclusive Rádio Independente fazendo transmissão direto ali do Parque Ney Santos Arruda, acompanhando aqui a movimentação em Lajeado. Muito obrigado pela tua presença aí, é importante sempre esse trabalho sendo realizado. Obrigada, agradeço o convite de estar falando sobre esse tema bastante importante, extremamente importante. Então, obrigada pelo convite de estar aqui falando e esperamos todos lá nesse grande evento que é o Viva Taquariantas Vivos também, que ocorre lá no Ney Arruda. Estaremos lá. Obrigada, bióloga e coordenadora do Centro de Educação Ambiental de Lajeado, Edith Esther Zago de Melo, conversando conosco, falando sobre toda essa semana de ações do Dia da Água, mas hoje celebrado, então, o Dia Mundial da Água, dia 22 de março.